Saudações, nobres senhoras e senhores, e bem-vindos a esse canal, Aleatoriedades da História. Ou melhor, o piloto desse primeiro episódio, porque ainda está dependendo da aprovação da direção para ele realmente ser produzido e virar uma série, ou seja lá o que isso seja, né? Porém, dito isso, por favor, deem suas opiniões, afinal, a diretoria quer saber o que o público está achando dele. Beleza? Então roda a vinheta, por favor. Bom, a ideia desse canal é justamente ser um aglomerado de curiosidades aleatórias, principalmente históricas e também de alguns outros gêneros que sejam bem próximos, né? Sempre com muito humor, pois sabe, né, gente? Eu adoro muito humor, eu acho tão legal. Quem me conhece sabe que eu adoro muito esse tipo de coisa, então eu resolvi tentar fazer um projetinho aqui, nesse período que eu já não tenho tantas coisas assim pra fazer, exceto aquelas coisas que eu preciso fazer pra não morrer de fome. E quem sabe até ajudar a dar uma luz de conhecimento para alguém, né? Quem sabe. Mas enfim, para o tópico de hoje, eu resolvi começar com um assunto que está muito em voga, é muito calmo, justamente para auxiliar todo mundo a descontrair, né? Caos, doença, decadência social, sinal treinamento, Mayday, estamos caindo, um aviso. Mas, enfim. Vamos falar sobre a última grande pandemia que assolou o Brasil, bem antes de Pokémon GO ou do ritmo Hakatanga. Pobres coitados. A gripe espanhola, também conhecida para os intelectuais como eu, como gripe de 1918, aconteceu, como o nome já diz, nos anos de 1918 na Espanha, correto? Não. Ou, pelo menos, não exatamente. A questão é que, apesar da gripe ter ficado associada à Espanha, até hoje não há certeza de onde ela surgiu, tendo surgido no começo de 1918 ou algum período um pouco anterior, e sendo algumas das hipóteses de que tenha surgido em um hospital médico inglês na França, durante uma coisinha conhecida como Primeira Guerra Mundial, ou no nosso já conhecido sul da China. Antes de digitar algo como aquelas pessoas bem bravas no Twitter que xingam muito a China, pensem um pouco. Eu sei que a China é um país politicamente horrível, cacete. Até o ursinho Pooh é proibido no país pelas pessoas estarem fazendo piadas dele com o Xi Jinping. E o país também tem um histórico de manipular alguns dados econômicos oficiais, eventualmente. Porém, não é culpa dos chineses como um povo. Pensem que a coisa que mais tem na China são bilhões de chineses. E, com tanta gente assim, é difícil não surgir pandemias. E também, em segundo lugar, é um milagre não acontecer esse tipo de coisa por aqui, com essas coisas que as pessoas comem, que são muito piores que morcego algumas vezes. Mas, voltando ao ponto principal, além da França e da China, outro ponto bem possível é o Kansas. Carry on my wayward son. There'll be peace when... Não esse Kansas nos Estados Unidos, tendo sido transportado de lá para a Europa com a Primeira Guerra Mundial e depois ter tentado conquistar o mundo. A gripe durou entre janeiro de 1918 e dezembro de 1920 e se dividiu em 3 ondas de infecção. A próxima pergunta é: por que ela é uma gripe espanhola se nenhum dos lugares possíveis de origem é a Espanha? Da onde vem esse sabor flamenco? Simples, meu jovem gafanhoto. É chamada de espanhola porque, durante o período da guerra, muitos governos na Europa eram totalitários ou mesmo simplesmente não queriam informar para os seus inimigos que os seus exércitos e populações estavam sofrendo muito com a gripe, além do efeito de desmoralizar suas tropas e aumentar a moral do inimigo, então os relatórios eram suprimidos. Dito isso, a Espanha era um território neutro durante a guerra, seja a primeira ou a segunda, porém possuía no momento uma imprensa relativamente forte, tendo sido muito noticiado lá. Também não ajudou muito que o rei espanhol, no período, ficou muito doente pela gripe, e é um pouco complicado para uma monarquia esconder um rei doente. Por isso, demorou um pouco para o mundo ter noção da dimensão global real da pandemia. Nesse curto período, a doença infectou cerca de 1/3 do mundo, e desses matou cerca de 10%, devido principalmente à pneumonia, que ainda estava há alguns anos desse cara desenvolver um tratamento. Alexander salvou milhões de pessoas posteriormente,
pois era o estilo da época que as pessoas praticamente assinavam um atestado de óbito só por tossir. Porém, não foi desenvolvido a tempo do ápice da gripe, infelizmente. Os números absolutos de mortos são meios difíceis de estimar, seja pelos governos da época suprimirem, por haver menos controle demográfico ou simples caos, que gerou no país. Porém, você pode dizer que não deve ser tão ruim quanto outras tragédias do nosso tempo, como o final de Star Wars Episódio 9 ou de Game of Thrones, certo? Na verdade, foi muito pior e você deveria estar envergonhado de pensar nisso e em piadas agora. E o Monster? O número de mortos varia entre 14 e 15 para até 50 milhões de mortos no total, com algumas pessoas calculando números ainda mais altos, de até 100 milhões de mortos. Uma grande diferença entre a Covid-19 e a gripe espanhola, que é bom mencionar aqui também, é a faixa mais letal da população para as doenças, sendo que a gripe atacava principalmente jovens adultos, mesmo aqueles com histórico de atleta. Coffee, coffee. Com isso, terminamos nosso rápido panorama e vamos para alguns pensamentos e curiosidades sobre a gripe espanhola no Brasil. Tudo isso disponível no segundo vídeo, que já deve estar disponível. Então, a gente se vê lá.